Dentro de um caixão, um homem rico desperta em silêncio absoluto, percebendo que está preso em seu próprio funeral. Do lado de fora, vozes familiares ecoam, e o que ele ouve transforma o luto em uma revelação aterradora. Entre traição, vingança e um plano cruel executado com perfeição, a linha entre vida e morte se torna perigosamente tênue. Mas, mesmo à beira do fim, uma centelha de esperança surge onde ninguém esperaria. Antes de descobrir como esta história chocante se desenrola, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos intensos e cheios de reviravoltas. O cheiro de flores era intenso demais. Rodrigo Menezes sentiu isso antes de qualquer outra coisa. Aquele perfume denso e adocicado que gruda na garganta. O tipo de aroma que só existe em dois lugares: jardins de verão e velórios. Ele ainda não sabia em qual dos dois estava. Tudo era escuridão. Uma escuridão fechada, com bordas, com peso. Uma escuridão que tinha teto. Tentou mover a mão direita, não conseguiu. O pânico chegou devagar, como água subindo numa sala trancada. Primeiro foi a confusão. Onde estou? O que aconteceu? Por que não consigo mexer-me? Depois veio a percepção do espaço ao redor, estreito demais, forrado de cetim, com o teto a centímetros do seu rosto. E então o pânico tornou-se algo muito mais preciso, muito mais destruidor. Ele estava dentro de um caixão. Rodrigo Menezes, 52 anos, fundador do Grupo Menezes, dono de 3 estâncias de luxo no Gerês e de um império imobiliário que se espalhava do Minho até ao Algarve, estava dentro de um caixão. Os seus pulmões pediram ar em quantidade dobrada. Ele forçou a respiração para ser lenta, calculada. Um reflexo aprendido em anos de negociações tensas, de reuniões onde o erro custava milhões. Respira, pensa, analisa. Esta era a ordem que ele se havia dado tantas vezes em salas de reunião envidraçadas com vista para a Foz do Douro. Agora precisava dela mais do que nunca. Os sons chegaram depois. Vozes abafadas, o murmúrio coletivo de pessoas em luto, passos lentos no soalho de madeira que ele reconhecia sem precisar ver. Era o salão principal da Quinta dos Menezes, em Sintra, onde Vera insistira em fazer os eventos grandes. As reuniões de fim de ano, o aniversário dela 2 anos atrás, e agora, aparentemente, o seu velório. Vera. O nome da esposa cruzou a sua mente com uma familiaridade dolorosa. 8 anos de casamento. Ela era o tipo de mulher que preenchia um ambiente, que fazia os homens virarem a cabeça e as mulheres procurarem o marido com os olhos para verificar se ele também havia virado. Rodrigo nunca tinha sido ciumento. Tinha orgulho dela, da elegância com que ela conduzia a vida social, que o seu dinheiro tornava possível. Mas agora, dentro daquele caixão com o cheiro de lírio branco a sufocar cada pensamento, ele tentava reconstruir o que havia acontecido. A última imagem que guardava era de um jantar. Quinta-feira à noite. Vera havia servido o vinho pessoalmente, algo incomum, já que normalmente deixava isso para o mordomo. Um barca velha que ele não reconheceu pelo rótulo, mas que ela disse ser um presente de um cliente do exterior. Ele bebeu. Conversaram sobre pouco ou nada. E então, uma tontura suave, quase agradável como o começo de um sono merecido. Depois, o nada. E agora, isto. Rodrigo concentrou toda a sua atenção nos sons do lado de fora. Havia uma canção religiosa a tocar baixo ao fundo, aquelas melodias de coral que ele sempre achou pesadas demais. Havia o tilintar discreto de taças. Alguém estava a servir bebidas, então era um velório com recepção, o tipo que Vera planearia, claro, com canapés e espumante, porque ela nunca fazia nada pela metade. Havia o choro contido de alguém que ele não conseguiu identificar pela voz. E havia, mais perto do que tudo isso, 2 sussurros. 2 sussurros que o paralisaram de uma maneira que nem a impossibilidade de mover o corpo havia conseguido. A voz dela era inconfundível. Vera tinha aquele sotaque levemente brasileiro, de quem viveu anos no Rio de Janeiro.
que nunca desapareceu totalmente, mesmo após 15 anos em Portugal. E a outra voz, masculina, grave, com uma confiança irritante. Rodrigo levou alguns segundos para reconhecer, mas reconheceu. Márcio Drummond, diretor financeiro do Grupo Menezes há 4 anos, homem que Rodrigo havia contratado pessoalmente, em quem havia confiado com os números mais sensíveis da empresa, que havia levado para almoços de negócios na Avenida da Liberdade e apresentado a investidores importantes. Eles estavam a falar baixo, mas o caixão funcionava como uma câmara acústica estranha. As palavras chegavam fragmentadas, mas chegavam. Quanto tempo ainda precisamos de ficar? A voz de Márcio. Até a família ir embora. A voz de Vera. Preciso de conversar com o advogado ainda hoje. O inventário pode ser iniciado antes do que eu pensava. Uma pausa. O tilintar das taças novamente, mais distante. Tu achas que alguém desconfia de alguma coisa? Márcio. E havia um sorriso na voz dela. Rodrigo conhecia esse sorriso, havia sido destinado a ele tantas vezes. Ninguém desconfia de nada. Foi uma paragem cardíaca. O médico assinou. O atestado existe. Daqui a 2 dias ele é enterrado em Guimarães, no jazigo da família. E a vida continua. Rodrigo sentiu algo partir-se dentro dele. Não era físico. O seu corpo continuava imóvel, inerte, um peso inútil dentro daquele caixão forrado de cetim branco. Era outra coisa. Era o tecido de uma crença que ele havia carregado por anos, a convicção de que conhecia a mulher com quem dormia, de que havia construído algo real, algo verdadeiro, dentro daquelas paredes da mansão que custara mais do que qualquer outra coisa que ele havia comprado na vida. Esse tecido rasgou-se ali, naquele momento, com o cheiro de lírio branco a encher os seus pulmões. Mas junto com a dor veio outra coisa, igualmente intensa e muito mais útil. A raiva. Uma raiva fria, metódica, do tipo que não grita nem parte objetos, do tipo que planeia. Rodrigo Menezes havia construído um império do zero. Havia enfrentado falências, traições de sócios, crises econômicas que engoliam empresas inteiras. E em todos esses momentos, o que o havia salvo não foi a força ou a sorte. Foi a capacidade de conter o impulso, de respirar fundo dentro da tempestade e pensar com clareza quando todos ao redor perdiam a cabeça. Ele estava imóvel, estava preso, estava a ouvir a mulher que amava celebrar a sua ausência a centímetros de onde ele jazia, mas estava vivo, e enquanto estivesse vivo, havia possibilidade, havia estratégia, havia caminho. Por enquanto o caminho era simples, ouvir, não revelar nada, não tentar mexer-se, não fazer barulho, não desperdiçar energia que ele precisaria mais tarde. O seu corpo havia sofrido algo. Aquela substância no vinho, fosse lá o que fosse, havia feito o que eles queriam que fizesse. Havia simulado com perfeição o que precisava simular. Mas a consciência estava intacta. O pensamento estava vivo. E enquanto o pensamento estivesse vivo, Rodrigo Menezes não estava derrotado. Ele fechou os olhos, um gesto inútil, já que a escuridão era a mesma com eles abertos ou fechados, e começou a escutar com toda a atenção que tinha. Cada palavra que Vera e Márcio trocassem era um tijolo. E quando ele saísse dali, ele ia construir com esses tijolos algo que eles jamais esperariam. Lá fora, a música de coral continuava. As vozes do velório continuavam. O som distante de um choro genuíno chegou até ele. Era a voz rouca e velha de Dona Inácia, a sua secretária de 15 anos, que ele reconheceu pelo jeito particular com que ela soluçava, sempre tentando engolir o choro, como se demonstrar emoção fosse uma fraqueza profissional. Ela, ao menos, estava de luto de verdade. Rodrigo sentiu algo próximo da ternura ao pensar na mulher pequena e organizada que havia gerido a sua agenda com precisão cirúrgica durante mais de uma década. Depois sentiu uma pontada de culpa, porque Dona Inácia merecia saber que ele estava vivo. E por agora, ela não poderia saber. Ninguém poderia. Esta era a condição mais cruel daquele momento. Ele estava cercado de pessoas, algumas delas que o amavam de verdade, e precisava do silêncio mais absoluto de todos como aliado. Havia também outra voz que ele reconheceu. Bruno Salles,
seu sócio minoritário e amigo de 30 anos, com quem havia pescado em Setúbal e dividido cervejas amargas nas madrugadas difíceis. O Bruno tinha uma gargalhada que sacudia qualquer ambiente, mas agora a voz dele era baixa, pesada, irreconhecível na tristeza. Ouvir o Bruno assim foi o momento mais difícil até então. Mais difícil do que a raiva, mais difícil do que a traição, porque o Bruno era real. O tipo de coisa que Rodrigo havia construído fora dos contratos, uma amizade verdadeira, sem cálculo, e ele precisava do Bruno agora. Precisava mais do que nunca, mas não podia fazer nada, não ainda. Rodrigo respirou, lento, calculado. E Rodrigo Menezes, dado como morto pelos presentes, continuou a tecer, em silêncio absoluto, o início de um plano. O transporte aconteceu na madrugada de sábado para domingo. Rodrigo soube que estava a ser movido pelo balanço, aquele movimento lento e irregular de quem carrega um peso em terreno irregular. Sentiu o caixão a ser erguido, depois apoiado numa superfície que vibrava suavemente. Uma carrinha ou uma ambulância, imaginou, com aquele cheiro de borracha e metal frio que penetrava mesmo pelo cetim. A cidade estava silenciosa naquele horário, e Sintra, com as suas ruas arborizadas e a sua arquitetura de conto de fadas, dormia como dormem as cidades que nunca viram tragédia de verdade, com a convicção tranquila de que o mundo é exatamente o que parece ser. Rodrigo não dormia. Rodrigo nunca havia estado tão acordado em toda a sua vida. Nos 2 dias anteriores, enquanto o velório decorria na quinta, e depois enquanto o seu corpo repousava num quarto preparado pela agência funerária, ele havia aprendido coisas que nenhum homem deveria aprender sobre si mesmo. Aprendera que o medo absoluto tem uma textura específica. Não é a aceleração do coração dos filmes, não é o grito que escapa da garganta. É uma frieza que desce pela espinha e se instala no estômago e não vai embora. Aprendera também que a mente, quando privada de movimento e de controlo físico, se volta inteiramente para dentro de si mesma com uma intensidade quase dolorosa. E naquelas horas de escuridão e imobilidade, a mente de Rodrigo havia feito uma coisa que ele jamais imaginara que seria capaz de fazer com tanta clareza. Havia revisto o casamento inteiro, de trás para a frente, e começado a enxergar o que havia recusado ver. A carta anônima, 2 anos atrás, que ele havia descartado como obra de algum concorrente invejoso. O afastamento de Vera dos eventos do grupo, que ele atribuíra ao cansaço de uma vida social intensa. As viagens dela a Madrid, sempre com a desculpa de visitar a irmã que, Rodrigo agora se lembrava, havia ligado uma vez a perguntar se a Vera havia chegado bem, numa tarde em que a Vera estava supostamente justamente com ela. O episódio havia passado como um mal-entendido qualquer. Agora tinha outro nome. Que havia o incidente de 3 meses atrás. O que mais o incomodava agora que os tijolos se estavam a encaixar. Uma tarde em que ele havia voltado antes do previsto de uma viagem ao Porto, uma reunião cancelada de última hora, e encontrado a mansão estranhamente silenciosa. A Vera dissera que havia saído para a Quinta da Regaleira com uma amiga. O mordomo confirmara a saída, mas havia uma taça de vinho esquecida no escritório de Rodrigo, com uma marca de batom que ele havia ignorado como distração do cotidiano. Agora aquela taça ocupava um espaço enorme na memória. Agora ela pesava. A carrinha passou por um trecho de estrada mais lisa e Rodrigo percebeu que estavam a deixar a área urbana. A viagem para Guimarães levaria algumas horas. E então, a terra. A finitude da terra sobre um caixão que ele havia ouvido descreverem uma vez como o som mais definitivo do mundo. Ele não podia permitir chegar a esse ponto. Mas o que ele podia fazer? O corpo ainda não respondia como deveria. Havia melhorado marginalmente. Ele conseguia agora fletir 2 dedos da mão esquerda num movimento mínimo que ninguém de fora perceberia. A substância estava a perder efeito, lentamente, mas o processo era demorado demais para o prazo que ele tinha. E então o veículo parou. Não era a paragem gradual de um semáforo. Era a paragem brusca de um susto, seguida de vozes do lado de fora. O motorista a falar com alguém, palavras que chegavam até ele amortecidas, mas inteligíveis.
obras na estrada, desvio obrigatório. A carrinha tomou um caminho alternativo, mais estreito, e o trecho que se seguiu foi de asfalto mau e solavancos constantes, cada um deles fazendo o caixão deslizar levemente dentro do compartimento de carga. Num dos solavancos maiores, o caixão bateu contra uma das paredes laterais com um baque seco. Houve silêncio por um segundo. Depois, a carrinha parou de novo. "Ouviste isto?" Uma voz do lado de fora, jovem, um pouco assustada. "Foi o caixão a bater na parede", respondeu outra voz mais velha, calma, com o sotaque carregado do interior minhoto. "Este troço é uma vergonha. Já falei com a Câmara 1000 vezes. Mas pareceu que... Não foi só o baque. Pareceu que houve alguma coisa depois do baque. Uma pausa. Que coisa? Não sei. Um som diferente." Rodrigo havia entendido o que estava a acontecer antes mesmo de o segundo homem responder. Num impulso que contornou todos os seus planos de cautela, ele havia fletido os 2 dedos que conseguia mover e batido, 2 vezes, fracas, quase imperceptíveis, na parede interna do caixão. Era um risco enorme. Se os homens fossem funcionários contratados pela Vera, revelar-se seria o fim. Mas havia algo na voz da segunda pessoa, aquela hesitação genuína, aquele susto não encenado, que ativou um instinto que Rodrigo havia aprendido a confiar mais do que qualquer análise racional. O instinto de quem havia negociado com pessoas durante décadas e sabia, pela textura da voz, quando alguém estava a ser verdadeiro. Aquela pessoa estava a ser verdadeira. "Para o veículo", disse a voz jovem. "Por favor, para." O motor desligou. Rodrigo ouviu passos na erva molhada ao lado da estrada, o chiar de uma porta de carga a ser aberta, uma lanterna que fez a diferença entre a escuridão total e uma escuridão levemente menos total, filtrando pelas frestas do caixão. "Ernesto", a voz jovem de novo. "Eu acho que há alguém vivo aqui dentro." O silêncio que se seguiu durou talvez 3 segundos. Para Rodrigo, durou a vida inteira. "Ó, abre", disse a voz velha, com uma calma que só os muito experientes ou os muito corajosos possuem. O caixão foi aberto. A luz da lanterna foi uma agressão física após dias de escuridão absoluta. Rodrigo fechou os olhos com o que havia de controlo muscular. Quando os abriu novamente, havia 2 rostos sobre ele. Um homem de uns 60 anos, com bigode branco e olhos fundos, que já tinham visto muita coisa nesta vida, e uma jovem de uns 20 e poucos anos, de cabelos pretos presos e uma expressão que oscilava entre o horror e a incredulidade. Rodrigo tentou falar. O que saiu foi um som rouco, quase inaudível, mais ar do que palavra, mas foi suficiente. "Valha-me Deus", murmurou a jovem, e as palavras carregavam tudo o que as palavras podem carregar: espanto, compaixão e a resolução imediata de alguém que decide, naquele exato segundo, o que vai fazer a seguir. Ernesto, o homem mais velho, colocou a mão na testa de Rodrigo, sentiu a temperatura, checou o pulso com dedos que conheciam o procedimento. "Ele está vivo", disse, com a mesma calma. "Camila, liga para o hospital distrital agora, e só para o hospital. Nada mais. Ninguém mais. Entendeste?" A jovem chamada Camila já estava com o telemóvel na mão, mas antes de marcar, ela olhou para Rodrigo com aqueles olhos escuros e disse: "O senhor está a salvo." Eram 4 palavras, simples, diretas, sem ornamento. E, no entanto, foram as 4 palavras mais importantes que Rodrigo Menezes havia ouvido em toda a sua vida, porque continham dentro delas algo que ele havia esquecido, naquelas horas de escuridão e imobilidade. A possibilidade de que havia ainda pessoas no mundo que agiam por razão nenhuma, além de que era o certo a fazer. Quando a ambulância chegou, 35 minutos depois, Rodrigo estava a ser velado de outra forma, coberto com o casaco do Ernesto, com a mão da Camila a segurar a sua, numa beira de estrada entre Braga e Guimarães, com os grilos a cantar no escuro e as estrelas espalhadas acima, como se o céu quisesse testemunhar que aquilo havia acontecido de verdade. O hospital de Guimarães tinha cheiro de antisséptico e café queimado, e para Rodrigo Menezes era o aroma mais bonito que ele já havia sentido.
Ele passou os primeiros 2 dias na UCI, ligado a monitores que apitavam com uma regularidade tranquilizante, recebendo soro e medicamentos cujos nomes ele não entendia, mas cujos efeitos sentia com gratidão crescente. O retorno gradual do controlo muscular. Primeiro os dedos, depois as mãos, depois os braços, como se o corpo estivesse a ser devolvido a ele em parcelas cuidadosamente mensuradas. A mente, essa, nunca havia ido embora. Estava lúcida, rápida, trabalhando sem parar mesmo quando o cansaço físico tentava derrubá-la. Ernesto Camargo havia dado ao hospital um nome falso para o paciente. A ideia havia sido dele, o velho coveiro de Guimarães, com 40 anos de profissão e uma compreensão instintiva de que aquela situação era mais complicada do que parecia, havia agido com uma eficiência silenciosa que Rodrigo só conseguia atribuir a uma vida inteira de lidar com circunstâncias difíceis sem fazer escândalo. O nome no prontuário era Antônio Ferreira. A cidade de origem, em branco. Camila visitou-o todos os dias. Era a sobrinha do Ernesto, como Rodrigo havia intuído pelas trocas entre eles no momento do resgate. Estudante de enfermagem no 3º ano, estagiava no próprio hospital onde ele estava internado, o que tornava as visitas naturais e sem chamar a atenção. Ela entrava com aquele andar direto que as pessoas práticas têm, conferia os equipamentos com o olhar profissional de quem ainda está a aprender, mas já sabe mais do que a maioria. E então puxava a cadeira e sentava-se ao lado da cama. Como está hoje? Perguntava sempre com a mesma objetividade. E Rodrigo respondia com a mesma objetividade, porque havia percebido rapidamente que era assim que a Camila se comunicava melhor, sem rodeios, sem o excesso de gentileza, que às vezes é apenas uma forma de manter distância. No 3º dia, quando ele já conseguia sentar-se sem ajuda e a fala havia voltado com quase toda a clareza anterior, ele pediu que ela ficasse depois do horário de visita. Ela ficou. Preciso de lhe contar o que aconteceu, disse ele. Não tudo. Só o suficiente para perceber por que ninguém pode saber que estou aqui. A Camila cruzou os braços, não em sinal de defesa, mas de concentração, como quem se prepara para ouvir de verdade. O meu tio já imaginou que havia algo assim, disse ela. Ninguém acorda dentro de um caixão por acidente. Rodrigo contou o mínimo necessário. O jantar, o vinho, as vozes que havia ouvido, a necessidade de permanecer oculto enquanto entendia a dimensão do que havia sido feito e planeava como responder. Não mencionou nomes ainda. Uma cautela antiga, de negociador, que dizia: nunca entregue todas as cartas de uma vez. A Camila ouviu sem interromper. Quando ele terminou, ficou em silêncio por alguns segundos. Quem sabe que o senhor está aqui? Perguntou. Você. O seu tio. Os médicos que me atenderam e que, ao que parece, aceitaram a explicação do Ernesto sem fazer perguntas. O doutor Figueiredo é assim, disse ela, com algo que era quase um sorriso. Ele trata de quem precisa de tratamento e não faz perguntas que não são da conta dele. É uma qualidade rara. É a qualidade mais valiosa do mundo agora, disse Rodrigo. Houve uma pausa, e então a Camila disse algo que ele não esperava. O senhor tem alguém de confiança absoluta lá fora? Alguém que não tenha nenhuma ligação com a sua empresa ou com a sua esposa? A pergunta era precisa demais para vir de um acaso. Ela havia pensado sobre isso. Rodrigo pensou no Bruno Salles. O Bruno, que havia pescado com ele em Setúbal e que chorava num velório enquanto a viúva tomava espumante. O Bruno, que tinha uma empresa de construção própria, completamente separada do Grupo Menezes. O Bruno, que Rodrigo havia conhecido aos 22 anos numa pensão em Coimbra, antes do dinheiro, antes da mansão, antes de tudo. Tenho, disse ele. Então precisamos de chegar a essa pessoa sem deixar rasto. O precisamos era uma escolha deliberada de palavra, e Rodrigo notou-a. A rapariga de cabelos pretos que havia segurado a sua mão numa beira de estrada havia acabado de se colocar dentro daquela situação, não por ingenuidade, mas por decisão. Isso comoveu-o mais do que qualquer coisa havia conseguido comovê-lo naqueles dias difíceis. Por que é que está a fazer isto? Perguntou ele direto. Ela não desviou o olhar.
Porque quando o meu tio disse que havia alguém vivo naquele caixão, a primeira coisa que eu pensei foi que era impossível, e a segunda coisa que eu pensei foi, então, o que vamos fazer para ajudar? Fez uma pausa curta. Não é assim tão complicado. Às vezes, a coisa certa é simplesmente a coisa certa. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Depois disse, você sabe que isto se pode complicar muito. Há pessoas envolvidas com muito poder e muito interesse em que eu permaneça desaparecido. Eu sei, disse a Camila, mas o meu tio tem 72 anos e cuida de um cemitério em Guimarães, e eu tenho 24 e estou no 3º ano de enfermagem. Não somos exatamente o alvo de ninguém. Era verdade, e era exatamente por isso que eram, naquele momento, os 2 aliados mais valiosos que Rodrigo Menezes poderia ter. Na manhã seguinte, o Ernesto apareceu com um telemóvel antigo, daqueles que não tinham rastreio de aplicação, que só ligava e recebia chamadas. Colocou-o na mão de Rodrigo sem dizer nada, deu um tapinha no ombro, um gesto que dizia mais do que muitas palavras, e saiu. Rodrigo ficou a olhar para o aparelho por um longo minuto. Depois marcou um número que havia memorizado há décadas, porque era do tipo de pessoa que memorizava os números importantes, em vez de delegar isso aos aparelhos. O Bruno atendeu no segundo toque, como sempre fazia com o Rodrigo, mesmo quando o número era desconhecido. Alô? Sou eu, disse Rodrigo. O silêncio que se seguiu durou exatos 4 segundos. Depois veio a voz do Bruno, mais baixa do que o normal, mais controlada do que Rodrigo jamais havia ouvido nela. Estou a ouvir. E nas 2 horas seguintes, Rodrigo Menezes contou a história inteira. Desta vez, sem poupar detalhes, porque o Bruno Salles, com os seus 30 anos de amizade e a sua empresa de construção inteiramente alheia ao Grupo Menezes, era exatamente o tipo de aliado que uma situação como esta exigia. Alguém que não tinha nada a ganhar nem a perder com o resultado, exceto o que sempre havia importado entre os dois desde aquela pensão em Coimbra. A verdade e a lealdade que vem junto com ela. O Bruno ficou em silêncio por um tempo, depois de o Rodrigo terminar. Não era o silêncio do assombro vazio. Era o silêncio de alguém a organizar o que ouviu, separando o que era emoção do que era dado, montando internamente um mapa do problema. Rodrigo conhecia esse silêncio. Era o mesmo que ele próprio usava. Quanto tempo precisas? Perguntou o Bruno por fim. Tempo suficiente para recuperar e perceber o que o Márcio fez com os números da empresa. Não foi só o casamento. Tenho a certeza de que há algo nos registros financeiros que eu não vi porque confiava nele. Isso eu consigo verificar, disse o Bruno devagar. Tenho um contabilista que trabalha para mim há 20 anos. Discreto como uma parede. Se houver algo nos livros do grupo, ele encontra sem precisar de entrar pela porta da frente. Não podes usar o nome do grupo em nenhuma consulta. Rodrigo. E havia um tom suave de repreensão na voz do amigo, quase afetivo. Tu conheces-me há 30 anos. Dá-me um pouco de crédito. Rodrigo sentiu algo afrouxar no peito. Era tão simples quanto isso. A voz de um homem que o conhecia antes de tudo, que sabia quem ele era antes do dinheiro e continuava a saber agora, com ele deitado numa cama de hospital com um nome falso no prontuário. Simples assim, e ao mesmo tempo raro como ouro. Obrigado, disse ele, e colocou nas 2 palavras tudo o que não tinha vocabulário para dizer de outra forma. Não me agradeças ainda, respondeu o Bruno. Agradece-me quando isto acabar. Cuida da saúde. E não desapareças de novo. Vera Menezes era uma viúva impecável. O Bruno Salles observou-a durante 3 semanas, à distância segura que as câmaras discretas instaladas por um ex-funcionário seu tornavam possível, e chegou à conclusão de que ela havia ensaiado esse papel com o mesmo cuidado com que havia ensaiado todos os outros ao longo dos anos. O luto da Vera tinha textura de editorial de revista, os vestidos escuros bem cortados, a maquilhagem que sugeria olheiras sem as produzir de verdade, o gesto de passar a mão sobre a foto do Rodrigo na entrada da mansão cada vez que havia visitas. Era convincente. Para quem não soubesse o que estava a ver, o Bruno sabia. Ele relatava tudo ao Rodrigo por chamadas do telemóvel sem rastreio, às terças e sextas-feiras,
horários fixos que eles haviam combinado com a precisão de um ritual. Rodrigo ouvia, tomava notas num caderno que a Camila havia trazido, e foi através desses relatórios que o quadro se foi tornando claro, com uma nitidez que doía. A Vera havia despedido o mordomo 20 dias após o velório, um despedimento inesperado para quem conhecia o homem que havia servido a família Menezes por 12 anos. O Márcio Drummond havia assumido um escritório dentro da mansão, a pretexto de cuidar dos assuntos do inventário, o que era verdade em parte. Ele estava a cuidar dos assuntos, mas não da forma que qualquer juiz ou advogado legítimo aprovaria. E havia algo mais, algo que o Bruno havia descoberto por acaso e que havia deixado para o momento certo para contar, porque sabia que quando contasse, o Rodrigo precisaria de estar firme o suficiente para ouvir sem se quebrar. Contou numa sexta-feira 3 semanas após a primeira chamada. "Rodrigo", disse ele com aquele tom que indicava que o que vinha a seguir era importante. "Eu preciso de te contar uma coisa sobre a Vera, sobre quem ela é, quem ela era antes." "Fala." O contabilista que contratei para olhar os livros do grupo encontrou uma irregularidade que não é financeira. É nos documentos dela, no processo de abertura da conta conjunta de vocês há 8 anos. O nome que ela usou era verdadeiro, mas havia documentos de um processo anterior de Lisboa, um processo cível de quase 15 anos atrás. Rodrigo ficou quieto. Que tipo de processo? Ela esteve casada antes, com um homem chamado Hélio Barreto, industrial do setor têxtil. Ela tentou um inventário ainda em vida dele, através de uma procuração que o marido alegou ser falsa. O processo foi encerrado, ela assinou um acordo de confidencialidade e saiu com uma indemnização. O Hélio Barreto ainda é vivo, mora em Cascais e nunca se casou de novo. O silêncio que se seguiu foi longo. Rodrigo havia pensado que sabia o tamanho da traição. Havia passado semanas dentro do hospital e depois numa casa alugada pela Camila, nos arredores de Guimarães, reconstruindo mentalmente cada episódio do casamento sob a luz nova do que havia descoberto. Havia achado que havia chegado ao fundo, mas o fundo tinha mais um andar. "Ela fez isto antes", disse ele, não como pergunta, mas como confirmação do que a lógica sempre implica. Padrões repetem-se. "Com o Hélio não chegou ao ponto que chegou contigo", disse o Bruno. "Porque o Hélio foi mais cético desde o início, ou teve mais sorte, ou as duas coisas. Mas a estrutura é a mesma. Entrada gradual na vida de um homem abastado, construção de uma relação de confiança, tentativa de acesso ao patrimônio." "E o Márcio?" "O Márcio Drummond aparece na história da Vera bem antes de tu o contratares. Eles conhecem-se há pelo menos 6 anos. A contratação dele para o grupo não foi uma coincidência, Rodrigo. Foi parte do plano. Esta era a peça que faltava." Rodrigo havia ficado a imaginar como a Vera, sozinha, teria acesso às substâncias corretas, ao médico que assinara o atestado sem questionar, à logística de tudo o que havia sido executado, com uma precisão que parecia profissional demais para improviso. A resposta era que não havia sido improviso. Havia sido um projeto de 2, com anos de construção. Ele ficou deitado no quarto da casa alugada, um cômodo simples com uma janela que dava para um quintal com uma laranjeira, e olhou para o teto por um tempo. A Camila estava na cozinha. Ele ouvia os passos dela no piso de cerâmica. Ela havia se tornado uma presença regular daquelas semanas, não intrusiva, nunca além do que era necessário, mas ali, de uma forma que ele havia começado a reconhecer como essencial, sem conseguir nomear exatamente por quê. Ela trazia remédios, checava o progresso da recuperação, às vezes ficava e eles conversavam sobre coisas pequenas, a cidade, o curso de enfermagem, o Ernesto e as suas histórias de 40 anos a cuidar de um cemitério. Rodrigo havia percebido, com alguma surpresa, que era nesses momentos de conversa pequena que ele sentia a tensão sair dos ombros. Não nas chamadas com o Bruno, onde havia sempre a urgência do planeamento. Não nos momentos de análise e estratégia. Mas ali, naquela cozinha simples, a ouvir a Camila falar sobre alguma coisa sem importância estratégica nenhuma. Era um tipo de alívio que ele havia esquecido que existia. Naquela noite,
Depois de ter processado o que o Bruno havia contado, ele levantou-se e foi até a cozinha. A Camila estava com um livro aberto à mesa. Anatomia. Ele viu pela capa. "Posso sentar-me?" perguntou. Ela fez um gesto que era sim, sem tirar os olhos da página. Rodrigo sentou-se do outro lado da mesa e ficou em silêncio por um momento, depois disse: "Ela fez isto antes. Com outro homem. Faz parte de quem ela é." A Camila fechou o livro. "E como é que o senhor está com isto?" Era uma pergunta direta, sem o invólucro de simpatia que as pessoas geralmente colocam ao redor de perguntas difíceis. Era a pergunta em si, nua, esperando uma resposta honesta. "Estou a processar", disse ele com a mesma honestidade. "Tem uma parte de mim que queria que fosse pessoal, que fosse sobre mim especificamente, sobre uma mágoa real que ela tinha ou sobre algo que eu fiz, porque pelo menos assim haveria uma lógica humana. Mas se for padrão, se eu fui apenas mais um caso numa sequência, então o que eu achei que era o meu casamento nunca existiu de verdade. E isto é mais difícil de processar do que qualquer outra coisa." A Camila ficou em silêncio por alguns segundos. "O senhor existiu de verdade", disse ela por fim. "O que o senhor sentiu existiu. O que ela construiu não existiu. São coisas diferentes." Era uma distinção simples, mas era exatamente a distinção que ele precisava de ouvir, e naquele momento, vinda daquela mulher de 24 anos que o havia carregado para fora de um caixão, com a força calma de quem age sem calcular o custo, foi suficiente para que ele se sentasse um pouco mais firme na cadeira. O plano estava a tomar forma. Faltavam ainda algumas peças, provas concretas, o testemunho do médico que havia assinado o atestado, os documentos falsificados que o Bruno havia mencionado como possibilidade. Mas Rodrigo Menezes havia construído um império com menos do que isso. Havia aprendido a trabalhar com o que tinha, a ser paciente quando a paciência era a estratégia certa, e a esperar o momento em que as cartas podiam ser postas na mesa com efeito máximo. Esse momento estava a chegar. Ele sentia-o nos ossos, os mesmos ossos que haviam ficado imóveis por dias, e agora carregavam outra vez o peso de um homem que sabia exatamente o que queria fazer a seguir. O médico chamava-se Aldomar Siqueira e havia assinado o atestado de óbito de Rodrigo Menezes por uma combinação de dinheiro e de medo que, quando decomposta nas suas partes, era menos espantosa do que pareceria à primeira vista. O Bruno descobriu isso através de um caminho tortuoso que levou 2 semanas e envolveu o contabilista discreto, um ex-funcionário da clínica onde Siqueira atendia, e uma conversa de café que havia começado casual e terminado reveladora. O médico havia recebido uma proposta do Márcio Drummond 6 meses antes do velório, uma proposta financeira generosa, que era também um convite a uma cumplicidade, da qual, uma vez aceite, não havia saída fácil. O Márcio havia sido cuidadoso o suficiente para criar registros dessa aceitação de formas que ele poderia usar contra Siqueira se necessário. Era um homem que gostava de garantias. Rodrigo ouviu tudo isto sentado na mesa da cozinha da casa alugada, com o caderno aberto e a caneta na mão, numa postura que era idêntica à das reuniões que ele havia presidido durante décadas. Aquela atenção total que parecia calma por fora e era um motor em rotação máxima por dentro. "O Siqueira sabe que está numa posição insustentável", disse o Bruno. "Se a situação vier a público, ele perde a cédula. Mas se alguém lhe oferecer uma saída, uma forma de cooperar sem se destruir completamente, há boa probabilidade de que ele aceite." "Quem faz essa oferta?" perguntou Rodrigo. "Eu tenho um advogado", disse o Bruno. "Armando Luz, do escritório Luz e Associados, em Lisboa. Trabalha comigo há 8 anos. Discreto como uma parede, como todos os profissionais úteis que conheço." Rodrigo considerou por um momento. "Quando podes conversar com ele?" "Já conversei", disse o Bruno com aquela qualidade específica de quem está sempre 2 passos à frente da conversa. "Ele está a aguardar a tua aprovação para seguir em frente." Rodrigo quase sorriu. Em 30 anos, o Bruno Salles nunca havia mudado. Era o tipo de homem que tratava da logística antes de confirmar o plano, porque entendia que o tempo era sempre o recurso mais escasso. "Aprovado", disse Rodrigo. "Mas preciso que o Armando entenda uma coisa claramente.
Ninguém chega ao Siqueira antes de eu ter tudo o que preciso dos registros financeiros. Quero saber exatamente o que o Márcio moveu, quando moveu e como. O médico é a última peça, não a primeira. Entendido. O contabilista havia encontrado nos livros do Grupo Menezes o que Rodrigo suspeitava. Uma série de transferências pulverizadas em contas de fornecedores fantasmas, iniciadas 18 meses antes do velório, acumulando um valor que, quando somado, representava aproximadamente 12% do patrimônio líquido da empresa. Não era catastrófico, era cirúrgico, era o suficiente para que o Márcio pudesse estabelecer-se confortavelmente enquanto aguardava a formalização do inventário, sem levantar alarme imediato nos balanços. Rodrigo havia ficado com aqueles números por 3 dias, revisando cada linha, reconstruindo cada operação com a memória fotográfica que havia sido a sua ferramenta mais poderosa nos negócios. E no final desses 3 dias, havia chegado a uma conclusão que era ao mesmo tempo óbvia e dolorosa. O Márcio havia aprendido os padrões da empresa ao longo de 4 anos de acesso privilegiado aos dados. Havia usado esse conhecimento com uma competência que, em outras circunstâncias, Rodrigo teria admirado. Era esse o pior tipo de traição, a que usava como arma exatamente o que tu havias dado de bom. Numa tarde de quinta-feira, enquanto o Bruno estava numa reunião e a Camila estava no hospital, Rodrigo ficou sozinho na casa pelo período mais longo que havia ficado desde a recuperação. Era uma solidão diferente da do caixão. Esta era uma solidão com janelas, com luz a entrar pelo quintal com a laranjeira, com o som de um pássaro que havia decidido morar na vedação e cantava no mesmo horário todos os dias. E nessa solidão, pela primeira vez desde que havia acordado no velório, Rodrigo Menezes permitiu-se sentir sem analisar. Sentiu a exaustão, não a física que havia cedido na segunda semana de recuperação, mas a outra, a de carregar durante anos uma versão do mundo que estava errada. Sentiu a vergonha, não a de ter sido enganado, que ele havia rapidamente reconhecido como injusta, mas a de ter ignorado sinais que estavam ali, que haviam pedido atenção e que ele havia descartado, porque confiar era mais conveniente do que duvidar. Sentiu também algo que não esperava sentir: alívio. Um alívio estranho, quase indecoroso, de estar fora da mansão, fora das obrigações sociais e dos jantares e dos eventos da Vera, fora de toda a estrutura que ele havia construído e que, percebendo agora com os olhos limpos, havia começado a pesar de um jeito que ele atribuíra ao estresse dos negócios, mas que era outra coisa. Era a dissonância de viver num lugar que parecia um lar, mas não era. Aquela casa simples em Guimarães, com a laranjeira e o pássaro na vedação, era mais lar do que a mansão havia sido nos últimos 2 anos. Era um pensamento incômodo. Ele guardou-o com cuidado e continuou. Quando a Camila chegou do hospital no final da tarde, ele estava sentado na varanda com o caderno, mas não estava a escrever. Ela parou na porta, olhou para ele com aquela atenção clínica que se havia tornado um hábito e disse: "Dia difícil?" "Dia necessário", respondeu ele. Ela assentiu, como se a distinção fizesse todo o sentido, o que fazia para alguém que havia aprendido a diferença entre o que dói, porque é errado, e o que dói, porque é certo. "Há novidades", disse ela, trocando os sapatos pelos chinelos com aquela eficiência de quem chegou a casa. "O meu tio soube, por um dos seus conhecidos em Sintra, que a Vera está a movimentar-se para acelerar o processo de inventário. O advogado dela entrou com um pedido de prazo reduzido, alegando questões de continuidade empresarial. Rodrigo colocou a caneta no caderno. "Ela tem pressa." "Tem", confirmou a Camila. "O que significa que o tempo que vocês têm é menor do que planearam." Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para o quintal onde a luz da tarde dourava as folhas da laranjeira. "Então é hora de acelerar", disse ele. E o tom era calmo, resolvido, sem urgência ansiosa. Era o tom do homem que havia aprendido, dentro de um caixão, que o pânico desperdiça o recurso mais precioso de todos: a clareza. "Fala com o Bruno. Diz que precisamos de marcar o encontro com o Armando Luz para a semana que vem, e que chegou a hora de eu voltar a existir." A Camila ficou na porta por um segundo antes de entrar. "Quando o senhor voltar a existir", disse ela,
escolhendo as palavras com cuidado. Vai ser diferente. As pessoas vão reagir de formas que o senhor não consegue prever completamente, até as mais próximas. Eu sei, disse ele. E vai precisar de ser rápido. Não há espaço para hesitar na hora que acontecer. Eu sei isso também. Ela assentiu uma vez e entrou. Rodrigo continuou na varanda, a ouvir o pássaro da vedação, que cantou até o escuro fechar completamente sobre o quintal. Era um pássaro sem pressa. Cantava porque era o que sabia fazer, independentemente de quem estivesse a ouvir. Havia algo de instrução naquilo. Na manhã seguinte, ele ligou para o Bruno antes do horário combinado. Preciso que o Armando Luz prepare um documento preventivo, disse ele, sem preâmbulo. Um requerimento de anulação dos atos jurídicos praticados após o atestado de óbito, fundamentado na irregularidade do próprio atestado. Quero que esteja pronto antes do encontro, não depois. Estás a acelerar porque ela está a acelerar, disse o Bruno. Estou a acelerar porque o plano está completo, respondeu Rodrigo, e porque ficar parado quando o plano está completo é desperdiçar vantagem. Certo. Vou falar com o Armando hoje. Rodrigo desligou e foi até a casa de banho. Encarou o próprio reflexo por um tempo que não conseguiu medir. Havia envelhecido nestas semanas, não da forma óbvia, mas de uma maneira mais subtil, uma firmeza nova no olhar, como se a experiência houvesse queimado o que era supérfluo e deixado apenas o essencial. Rodrigo Menezes estava de volta. Diferente, mais pesado em alguns lugares e mais leve em outros, mas de volta. E era hora de o mundo saber disso. O encontro com Armando Luz aconteceu numa tarde de terça-feira, num escritório discreto em Lisboa, que o advogado mantinha para clientes que preferiam não aparecer no endereço principal. Era um homem de 50 anos, magro, com óculos de armação fina e um jeito de escutar que fazia a pessoa sentir que cada palavra era registrada e pesada com precisão. O Bruno havia descrito bem. Era o tipo de advogado que não faz promessas desnecessárias e não se impressiona facilmente. Quando Rodrigo entrou, de boné com a barba que havia crescido durante as semanas de reclusão, suficientemente diferente do rosto que aparecia nos registros públicos, Armando apenas assentiu, como se a situação fosse apenas mais uma entrada numa agenda complicada. O Sr. Bruno adiantou-me o essencial, disse ele após os cumprimentos, mas preciso de ouvir de si diretamente alguns pontos antes de definir a estratégia. Pode perguntar, disse Rodrigo. O atestado de óbito foi emitido com a cooperação do médico, que identificou como Aldomar Siqueira. Há alguma outra pessoa com conhecimento técnico suficiente para questionar o atestado que pudesse testemunhar a seu favor? O Dr. Figueiredo, do Hospital de Guimarães, pode confirmar o meu estado clínico no momento da internação. Ele não sabe o meu nome verdadeiro ainda, mas quando souber, acho que cooperará. Armando anotou sem comentar. Os documentos financeiros. Os registros das transferências para contas fantasmas. Quem tem acesso a eles agora? O contabilista do Bruno. Estão em cópias seguras fora dos servidores da empresa. Bom, outra anotação. E as gravações das conversas no velório. O senhor ouviu-as, mas não as gravou. Não há registro direto. Não, admitiu Rodrigo. Mas há os depoimentos do Ernesto e da Camila, que me resgataram, e há o histórico do processo de Lisboa, que documenta um padrão anterior de comportamento. Armando ficou em silêncio por um momento, o tipo de silêncio que indica que o cérebro está a trabalhar numa velocidade que a conversa não consegue acompanhar. O ponto fraco é exatamente esse, disse ele por fim. Sem uma gravação das conversas do velório, a defesa vai argumentar que o senhor estava em estado alterado de consciência quando as ouviu, que não havia condições físicas de percepção adequada. Vão questionar a fiabilidade do que o senhor relata ter escutado. Rodrigo havia pensado nisso, havia pensado durante dias. Então precisamos que eles repitam, disse ele. Armando levantou os olhos do bloco de notas. Repitam? A Vera e o Márcio precisam de dizer novamente o que disseram naquele velório, em condições que possam ser registradas. Rodrigo inclinou-se levemente para a frente. Isto é possível de ser construído? O advogado ficou em silêncio por um tempo.
Depois disse com a cautela de quem escolhe cada palavra: é possível se a situação for construída de forma que a iniciativa parta deles. Um encontro em que se sintam seguros, em que acreditem que estão a falar sem testemunhas. E se houver alguém de confiança do lado de dentro? Os três olharam para o Bruno. Não, disse o Bruno imediatamente. Não sou eu. Eles sabem que sou amigo do Rodrigo. Se eu aparecer querendo conversar com a Vera sobre o inventário, ela vai desconfiar. Então precisa de ser alguém que ela não associe a mim, disse Rodrigo. Foi a Camila quem propôs a solução mais tarde, quando Rodrigo relatou o encontro por telefone. Dona Inácia, disse ela, com aquela objetividade característica. A secretária? Rodrigo ficou em silêncio por um segundo. Ela tem 70 anos. Tem 70 anos, trabalhou para o senhor por 15 e ficou arrasada no velório. A Vera nunca vai desconfiar dela. E se a dona Inácia souber que o senhor está vivo, acho que ela faria qualquer coisa para ajudar. Era verdade. Rodrigo sabia que era verdade antes mesmo de terminar de processar o argumento. Conhecia a dona Inácia o suficiente para saber que a lealdade dela não era a do funcionário ao patrão, era a lealdade mais rara, a da pessoa que reconhece em outra um caráter que merece proteção. A conversa com dona Inácia aconteceu 2 dias depois, num café em Guimarães. O Bruno foi buscá-la a Sintra com a desculpa de uma pendência de documentos da empresa. Uma desculpa que ela aceitou sem questionar, porque a dona Inácia era do tipo que não questiona pendências de documentos, resolve-as. Quando ela entrou no café e viu o Rodrigo sentado num canto, ficou completamente imóvel por um instante. Depois foi até a mesa com passos que tentavam ser normais e não conseguiam. E quando se sentou, as mãos que ela colocou sobre a mesa tremiam visivelmente. Rodrigo, disse ela, em voz tão baixa que era quase sem som. Dona Inácia, disse ele com a mesma suavidade. Ela chorou em silêncio por um momento. Depois limpou os olhos com aquela eficiência que aplicava a tudo, endireitou as costas e disse: o que é que o senhor precisa que eu faça? Rodrigo sentiu uma gratidão que não tinha nome adequado em nenhuma língua. Explicou o plano com cuidado. Dona Inácia ouviu sem interromper, como sempre havia ouvido as instruções mais complexas, com aquele foco total que era a sua marca. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por alguns segundos. A Vera vai receber-me, disse ela. Ela sempre gostou de mim porque eu nunca dei motivo para desconfiar. Nunca dei opinião sobre o casamento, nunca meti o nariz onde não era chamada. Para ela, eu sou uma velha funcionária que perdeu o emprego com o inventário e que quer saber como ficam os seus direitos laborais. É exatamente o pretexto, confirmou Rodrigo. E quando ela começar a falar, Dona Inácia abriu a mala, tirou o seu telemóvel e colocou-o na mesa com uma precisão que fez Rodrigo quase sorrir. Eu deixo isto a gravar dentro da mala, como o senhor Bruno me ensinou. O Bruno levantou as sobrancelhas levemente impressionado. Aprende rápido, murmurou. Trabalhei 15 anos com o Rodrigo Menezes, disse Dona Inácia, com uma dignidade que encerrava o assunto. Aprendi com o melhor. O plano estava completo, todas as peças no lugar. Faltava apenas a execução, aquele momento em que o xadrez deixa de ser teoria e se torna movimento real, com consequências reais para todos os lados do tabuleiro. Rodrigo pagou o café, saiu com o Bruno pelo fundo do estabelecimento e não olhou para trás. Havia chegado a hora em que olhar para trás seria desperdício. O que importava estava na frente. Naquela noite de volta à casa alugada, Rodrigo ficou acordado até tarde. Cada peça do plano estava onde devia estar, armando luz com os documentos prontos para entrega imediata, o contabilista com os registros das transferências catalogados. O doutor Figueiredo confirmara que cooperaria quando chegasse o momento, e Dona Inácia, com 70 anos de vida e 15 de lealdade, prestes a entrar na mansão onde a Vera fingia luto. A Camila apareceu na porta com 2 copos de água, colocou um na mesa sem perguntar, e sentou-se no sofá do outro lado do cômodo. Ficaram em silêncio por um tempo, o tipo de silêncio confortável que só existe entre pessoas que já estiveram em situações suficientemente difíceis para não precisar de preencher o espaço com palavras. Amanhã começa, disse Rodrigo eventualmente.
Amanhã começa, confirmou ela. Você não precisava de se ter envolvido tanto. Desde o início, você fez mais do que qualquer pessoa teria razão de fazer. A Camila ficou a olhar para o copo na mão por um segundo. Quando o meu tio abriu aquele caixão, disse ela, eu vi um homem que estava vivo quando não deveria estar, lúcido quando qualquer um estaria em colapso, e que antes de qualquer coisa, olhou para nós e tentou avaliar se podia confiar. Ela ergueu os olhos. Esse tipo de pessoa merece chegar até ao fim. Rodrigo não respondeu imediatamente. Havia mais do que solidariedade naquelas palavras. Havia um reconhecimento que raramente acontecia, sem que as pessoas tivessem dividido algo real, algo que custou. Obrigado, disse ele. E desta vez, a palavra carregava um peso diferente. Não o peso urgente da sobrevivência, mas o peso mais tranquilo, mais permanente, da dívida que não se paga com dinheiro. A Camila assentiu e foi para o quarto com o mesmo passo direto de sempre. Rodrigo ficou mais um tempo acordado, ouvindo o silêncio da cidade ao redor. Uma cidade que não sabia que ele existia, que havia vivido os seus dias normais enquanto ele reconstruía o mundo naquela casa pequena com a laranjeira no quintal. Amanhã começava, e desta vez Rodrigo Menezes estaria do lado de fora do caixão. Dona Inácia chegou à quinta dos Menezes numa quinta-feira de manhã, com uma pasta de documentos debaixo do braço e o telemóvel no fundo da mala, ligado e a gravar. A Vera recebeu-a na sala de estar, a mesma sala onde havia servido espumante no velório, agora rearranjada com flores novas e um arranjo diferente de almofadas, pequenas marcas da mulher que está a tornar o espaço seu. Usava uma blusa azul escura, não de luto total, mas ainda dentro da paleta que a narrativa de viúva exigia. Estava com o cabelo arrumado e os olhos levemente cansados, de uma forma que Dona Inácia reconheceu imediatamente como calculada. Inácia, que bom ver-te. Entra, senta-te. O tom da Vera era o de quem recebe uma visita esperada, mas de importância secundária. Disseste que era sobre a rescisão? É sim, disse Dona Inácia, com a voz calma de sempre, sem nenhum sinal dos 15 anos que havia passado a aprender quando falar e quando calar. Mas há também uma coisa que eu gostaria de perceber melhor, se a senhora me permitir. A Vera ajeitou a posição na poltrona, sinalizando que estava a ouvir. Eu sei que o inventário está a mandar, continuou Dona Inácia, e eu sei que o Dr. Márcio está a me ajudar com isso. Eu só queria perceber se os meus anos de serviço vão ser reconhecidos da forma certa, com a prioridade que a lei garante. Claro que sim, disse a Vera, com uma suavidade que era exatamente do tamanho certo para ser gentil, sem ser afetiva demais. Tu sabes que eu sempre respeitei a tua dedicação ao Rodrigo. Vamos resolver isto direito. A menção ao nome dele. Dona Inácia havia sido instruída a segurar a emoção nesse momento, e ela segurou, mas por dentro algo apertou com uma força que só 30 anos de vida ensinaram a não mostrar. Eu sei, disse ela. Sabe que eu sinto muita falta dele. Era um homem raro. Era, disse a Vera, e então, numa variação de tom tão pequena que qualquer pessoa sem 15 anos de prática em observar detalhes teria perdido, acrescentou. Era um homem difícil também, às vezes, mas tem de se respeitar, não é? Dona Inácia assentiu devagar. Difícil como? Era o convite. Simples, neutro, sem pressão. E a Vera, que havia ensaiado a personagem da viúva com tanto cuidado que havia começado a confundir o ensaio com a performance, aceitou o convite com uma naturalidade que confirmava o quanto ela precisava de falar com alguém, qualquer alguém, que não fosse o Márcio. Já tu sabes como era, desconfiado, com aquela mania de verificar tudo, de não confiar nem nos mais próximos. A Vera olhou para a janela como quem busca a expressão certa no horizonte. Eu tentei ser a esposa que ele precisava, mas há alturas em que a gente percebe que nunca vai ser suficiente para certos homens. Eu percebo, disse Dona Inácia, e aí a gente procura o que está a faltar noutro lugar. Pausa breve. Não é desculpa, mas é a vida. A gravação estava a acontecer. Dona Inácia sentiu o peso do telemóvel no fundo da mala, como se ele pesasse 10 quilos. É, disse ela,
com toda a calma que havia de reserva. A vida é complicada mesmo. O Márcio Drummond apareceu na porta da sala sem avisar. Aquele jeito específico de quem se habituou a circular no espaço como se fosse seu, que ainda não era, mas que ele já havia decidido que seria em breve. Ele viu a dona Inácia e hesitou por uma fração de segundo. Aquela hesitação que a maioria das pessoas não percebe e que os bons observadores nunca perdem. Inácia, disse ele neutro. Doutor Márcio, respondeu ela, com a mesma neutralidade. Houve um momento de ajuste no ambiente, aquela reorganização silenciosa que acontece quando uma terceira pessoa entra numa conversa de duas e percebe que interrompeu algo. O Márcio olhou para a Vera com uma brevidade que comunicava uma pergunta. A Vera respondeu com uma brevidade que comunicava que estava tudo bem. Vou deixar-vos terminar, disse o Márcio e saiu. Dona Inácia ficou mais 20 minutos. Não forçou nada, não empurrou nenhuma porta que a Vera não estivesse já a abrir. Tratou dos documentos com a eficiência de sempre, agradeceu, despediu-se com o abraço protocolar que a situação exigia e saiu pela mesma porta pela qual havia entrado, com o telemóvel a gravar até ao portão. 3 horas depois, o ficheiro de áudio estava nas mãos do advogado Armando Luz, que o ouviu 2 vezes e depois ficou em silêncio por um momento. Não é uma confissão direta, disse ele para o Rodrigo e o Bruno que aguardavam na sala de reunião do escritório discreto. Mas é consistente com tudo o resto. Combinada com os registros financeiros, o depoimento do Siqueira e o prontuário do hospital, estabelece um quadro que qualquer juiz vai levar a sério. É suficiente para o que precisamos? Perguntou o Bruno. Para iniciar o processo de nulidade do atestado e de todos os atos subsequentes, sim. Armando tirou os óculos e limpou-os num gesto deliberado. Mas a parte mais importante ainda não aconteceu. Rodrigo sabia a que parte ele se referia. Havia pensado nela em todos os momentos livres das últimas semanas, nas madrugadas em que o sono não vinha, nos momentos na varanda com a laranjeira, nas conversas com a Camila que às vezes chegavam perto demais desse assunto para ele se sentir à vontade. O momento em que ele apareceria diante da Vera. Não por vingança. Rodrigo havia examinado esse motivo com cuidado, desmontado e remontado nos 40 dias desde que havia acordado dentro de um caixão e chegado à conclusão de que vingança não era a palavra certa e nunca havia sido. O que ele queria era mais simples e ao mesmo tempo mais exigente do que vingança. Queria que a verdade existisse. Queria que o que havia acontecido estivesse registrado, documentado, real, não na versão que a Vera havia construído, mas na versão que de facto era. Quando? Perguntou ele. Na semana que vem, disse o Armando. Deixa-me entregar os primeiros documentos. Quando o processo entrar no sistema, eles vão ser notificados. E quando forem notificados, não vão saber o que esperar. Esse é o momento. Rodrigo assentiu. Era o momento. Estava a chegar com a inevitabilidade das coisas que foram bem planeadas e bem executadas, com paciência e com as pessoas certas do lado certo. Estava a chegar com o peso de 40 dias de escuridão e de reconstrução, de um caixão em Guimarães e de uma laranjeira em Guimarães, e de um pássaro que cantava na vedação sem saber de nada. Estava a chegar. Rodrigo saiu do escritório do Armando mais cedo do que o Bruno e ficou no passeio por um momento, com o sol de Lisboa a bater de lado, e a rua movimentada ao redor. Pessoas com a pressa habitual de quem tem agenda, sem saber que havia ali um homem que estava clinicamente dado como morto 40 dias atrás. Ele havia mudado. Sabia disso com a clareza das coisas que custaram caro. Havia passado décadas a construir um império convicto de que o sucesso se media em patrimônio e influência, e havia descoberto dentro de um caixão que se media em quem aparecia quando tudo desmoronava, em quem agia sem nada a ganhar, em quem ficava quando partir seria mais fácil. Não era sobre o plano. O plano estava encaminhado. Mas havia algo naquelas semanas em Guimarães, no silêncio partilhado, nas conversas sem importância estratégica, que ele não estava pronto para encerrar. O Bruno chegou ao passeio e ficou ao lado dele por um segundo, olhando para o mesmo trecho de rua, como fazem os velhos amigos. — Como é que estás?
perguntou o Bruno. Não era a pergunta sobre o plano. Era a outra. Estou diferente, disse Rodrigo. Ainda não sei se melhor ou só diferente. As duas coisas geralmente andam juntas, disse o Bruno. Demoram um tempo a separar-se. Rodrigo assentiu. Ficaram em silêncio. Depois o Bruno disse que tinha uma reunião e foi embora. Rodrigo ficou um pouco mais no passeio, ouvindo o barulho da cidade, e então seguiu, ainda com o boné, a barba e o nome falso, porque havia aprendido dentro de um caixão que a invisibilidade é uma forma de poder que a maioria das pessoas nunca considera. A semana que vinha seria a última desta vida paralela. E depois disso, a outra vida, a real, com o seu nome, o seu rosto e o peso de um homem que voltou de onde não se volta, e agora sabia o que fazer com isso. A notificação judicial chegou à Quinta dos Menezes numa segunda-feira de manhã. Rodrigo soube disso pelo Bruno, que soube pelo escritório do Armando Luz, que havia entregue os documentos na sexta anterior. A notificação era técnica, seca, repleta do jargão impenetrável que o direito usa quando quer dizer algo grave sem soar dramático. Requerimento de declaração de nulidade de atestado de óbito, com base em irregularidade comprovada e suspensão cautelar de todos os atos jurídicos dele decorrentes. Era uma granada, com pino, e a Vera e o Márcio sabiam que ela havia sido lançada, mas não sabiam por quem nem de onde. O Bruno havia colocado 2 homens de confiança na rua em frente à mansão, não detetives, não seguranças, mas conhecidos seus do ramo da construção, discretos e com bom julgamento, para observar o movimento. O relatório da segunda-feira foi de agitação, 2 carros que entraram e saíram, uma chamada longa que a Vera fez do portão com o telemóvel na mão, o Márcio aparecendo e desaparecendo do escritório em intervalos curtos, o padrão de quem recebeu uma notícia e não sabe como processar. Na terça, Armando Luz recebeu uma chamada do advogado da Vera a pedir esclarecimentos sobre a natureza do requerimento. Armando respondeu apenas que o processo seguiria o seu curso normal e que eventuais esclarecimentos viriam pelas vias adequadas. Ela está com medo, disse o Bruno na chamada de terça à noite. O advogado dela soou nervoso. É hora, disse Rodrigo. O encontro foi marcado para quinta-feira à tarde, na sala de reuniões de um escritório neutro no centro de Sintra, que o Armando havia reservado sob pretexto de mediação. O convite foi enviado para a Vera e o Márcio através de uma linguagem jurídica que deixava implícito que a cooperação seria benéfica para todos, a linguagem que os advogados usam quando querem dizer que a alternativa é pior. Eles apareceram. Rodrigo estava na sala quando eles entraram, mas eles não o viram imediatamente. Ele estava de costas para a porta, olhando pela janela que dava para a vila de Sintra, com os palácios e a névoa que a vila insistia em manter, como se o mundo exterior pudesse ser mantido à distância por um cenário de sonho. Ele ouviu a porta abrir. Ouviu os passos da Vera, aquele andar que ele havia aprendido a reconhecer sem precisar de ver, os saltos médios que ela preferia para eventos que misturavam formalidade e conforto. Ouviu os passos mais pesados do Márcio atrás dela. Ouviu o silêncio que aconteceu quando ela o viu. Rodrigo virou-se devagar. A Vera estava imóvel a 3 metros da porta. A cor havia deixado o rosto dela com uma completude que ele nunca havia visto. Não o susto comum, não o sobressalto de um encontro inesperado, mas aquele branqueamento específico do corpo que reconhece uma impossibilidade a materializar-se à sua frente. O Márcio, atrás dela, ficou com a mão na maçaneta da porta por um segundo, como se avaliasse se era melhor continuar a entrar ou recuar. Rodrigo, disse a Vera. A voz saiu como se ela mesma não acreditasse que estava a usar aquele nome naquele momento, naquele contexto. Vera, disse ele, e havia na voz dele uma calma que levara 47 dias a construir. Não a calma forçada de quem segura a raiva, mas a calma genuína de quem passou para o outro lado de alguma coisa e não precisa mais de carregar o peso de carregá-la. O Márcio fechou a porta. Havia no seu rosto uma expressão que Rodrigo reconheceu do mundo dos negócios, a expressão de quem está a calcular saídas e a perceber que as saídas estão fechadas. Armando Luz estava sentado à cabeceira da mesa com uma pasta fechada à sua frente. Do outro lado da mesa,
O Bruno levantou-se quando o Rodrigo se virou, não como gesto de dramaticidade, mas simplesmente porque era o tipo de homem que se levanta quando o amigo entra no aposento, independentemente das circunstâncias. Por favor, sentem-se, disse o Armando com a cortesia neutra dos profissionais que conduzem situações difíceis sem perder a compostura. A Vera sentou-se. O Márcio sentou-se. Os seus advogados, que haviam chegado antes e ficado quietos num canto, sentaram-se também com a rigidez de quem percebe que a partida que pensava estar a jogar é diferente da partida que está de facto a acontecer. O que se seguiu durou 2 horas. Armando apresentou os documentos em ordem. O prontuário hospitalar, os registros financeiros catalogados pelo contabilista, o laudo técnico do Dr. Figueiredo, confirmando que o Rodrigo havia dado entrada no hospital em estado consistente com envenenamento por substância paralisante, o histórico do processo de Lisboa, documentando o padrão anterior e, por último, com a precisão de quem sabe que a última peça é a que fecha o argumento, a gravação feita pela dona Inácia na sala de estar da mansão. Quando a voz da Vera saiu do gravador, aquele sotaque levemente brasileiro, aquele tom de quem está a dizer coisas que acredita não terem testemunhas, o advogado dela fechou o bloco de notas. O Márcio olhou para a mesa. A Vera olhou para o Rodrigo. E foi nesse olhar que Rodrigo encontrou a resposta para a pergunta que havia carregado durante todos aqueles dias. Havia, em algum momento, algo real entre eles. A resposta estava no rosto da Vera agora. Não havia mágoa, não havia remorso, não havia o rastro do que existe quando se perde algo que um dia foi verdadeiro. Havia apenas o cálculo acelerado de quem avalia consequências. A resposta era não. E de um jeito estranho, essa resposta doía menos do que ele havia imaginado que doeria. Quando os advogados da Vera e do Márcio pediram uma pausa para a consulta privada e saíram da sala com os seus clientes, o Bruno aproximou-se do Rodrigo e ficou ao lado dele em silêncio por um momento. "Como estás?" perguntou pela segunda vez em poucos dias. "Aliviado", disse Rodrigo. E era verdade. Não o alívio efusivo dos filmes. Não as lágrimas ou o triunfo de quem ganhou uma batalha. Era o alívio quieto, quase doméstico, de quem termina de arrumar uma confusão que havia estado a acumular-se por muito tempo. Quando os advogados voltaram, trouxeram a proposta de acordo que o Armando já esperava. Reconhecimento da irregularidade do atestado, devolução de todos os valores movimentados após a sua emissão, afastamento imediato do Márcio de qualquer função ligada ao Grupo Menezes e cooperação com as investigações que as autoridades iniciassem a partir do processo. Rodrigo olhou para o Armando. Armando assentiu levemente. Era o que haviam planeado aceitar. "Aceito", disse Rodrigo. A Vera não olhou para ele quando assinou. O Márcio também não. E Rodrigo percebeu que não precisava desse olhar. Não havia nada que aqueles olhares pudessem dar-lhe que ele não tivesse já encontrado nos últimos 47 dias, numa beira de estrada com 2 estranhos, numa cozinha com cheiro de café, num passeio de Lisboa com o sol de lado e o melhor amigo do mundo ao lado. Quando saiu do escritório e o ar frio de Sintra bateu no rosto, ele ficou parado por um segundo. A rua estava viva ao redor. Turistas, o cheiro de travesseiros de Sintra de alguma janela aberta, a névoa a descer. A vila era exatamente o que sempre havia sido. Era ele que estava diferente. Tirou o telemóvel do bolso e marcou. A Camila atendeu no 3º toque. "Acabou", disse ele. Houve uma pausa breve. "Como foi?" perguntou ela. "Como eu precisava que fosse", disse ele. E depois porque havia chegado o momento de dizer o que havia ficado por dizer. "Eu gostaria de jantar contigo, não como debriefing, não como agradecimento formal, só jantar." Outro silêncio, mais curto. "Eu conheço um lugar bom em Guimarães", disse ela. "Então diz-me o endereço", disse Rodrigo Menezes, e pela primeira vez em 47 dias, sorriu de verdade. 3 meses depois, Rodrigo Menezes voltou a Sintra. Não pela mansão. A mansão estava em processo de venda, uma decisão que havia tomado sem hesitar e sem melancolia, porque os lugares que carregam memórias falsas não merecem a energia necessária para transformá-los.
Voltou pela vila, pelos pinheiros e cedros que enquadravam as ruas como sentinelas vegetais, pela névoa da manhã que descia da serra e fazia tudo parecer levemente irreal, pelo café nas pastelarias onde os empregados ainda o reconheciam e diziam, com surpresa genuína, que haviam achado que ele havia ido embora para nunca mais voltar. Voltei, dizia ele, e deixava a frase ser simples. O Grupo Menezes havia passado por uma auditoria completa sob a supervisão do Bruno Salles, que havia assumido interinamente a presidência executiva durante os meses em que o processo se estabilizava. Os números que o contabilista havia encontrado foram confirmados, documentados e revertidos na medida do juridicamente possível. A empresa havia sobrevivido, abalada, mas intacta no essencial, que era a estrutura que 30 anos de trabalho haviam construído. Dona Inácia havia sido convidada pelo Rodrigo a voltar ao cargo, com salário reajustado e uma carta escrita à mão que ela dobrou cuidadosamente e guardou na mala sem dizer nada. O que, para quem a conhecia, era exatamente o equivalente de um discurso longo. O Dr. Aldomar Siqueira havia cooperado com as autoridades, como o Armando havia previsto, e o processo seguia o seu curso natural pelos caminhos lentos e inevitáveis da justiça. Rodrigo havia aprendido, naqueles meses, que a justiça raramente é rápida, mas frequentemente é consequente, e que havia uma paz específica em confiar esse trabalho a quem era pago para fazê-lo e dedicar a sua própria energia ao que ele sabia fazer. Construir. O Ernesto Camargo havia recebido, sem que o Rodrigo avisasse com antecedência, um depósito generoso numa conta que o Bruno havia localizado discretamente. O Ernesto ligou no dia seguinte para dizer que não havia sido necessário. Rodrigo disse que sabia, que havia feito assim mesmo. Houve uma pausa e então o Ernesto disse que ia usar parte do dinheiro para consertar o asfalto do trecho de estrada onde havia parado a carrinha, aquele trecho que a Câmara nunca consertava. Rodrigo disse que era uma boa ideia. E era. A Camila estava no 4º ano de enfermagem. Eles haviam jantado em Guimarães 3 semanas após o encontro no escritório de Sintra, num restaurante com mesas de madeira rústica e uma ementa pequena que o dono atualizava conforme o que os fornecedores traziam naquele dia. O tipo de lugar que não aparece nos guias de viagem e que as pessoas que moram numa cidade guardam para si como um segredo particular. Ela havia chegado no horário com uma blusa diferente das que ele se havia acostumado a ver, e ele havia percebido que era a primeira vez que a via fora do contexto daquelas semanas difíceis. Haviam ficado 2h30. Conversaram sobre o curso de enfermagem, sobre o Ernesto e a sua filosofia particular de vida, sobre Guimarães e Sintra e as diferenças entre as duas terras que ficavam tão longe geograficamente e que eram, em espírito, coisas bastante distintas. Conversaram sobre o que havia acontecido sem precisar de dar a isso mais espaço do que merecia. Era uma história, era importante, havia acontecido, e havia outras histórias também. No fim do jantar, quando ela foi buscar o casaco, ele disse: "Posso ver-te de novo?" Ela ficou em silêncio por um segundo, com aquele jeito dela de processar as coisas antes de responder. "Podes", disse ela. Era uma resposta pequena, onde cabia tudo o que ele precisava de saber. Naquela manhã em Sintra, 3 meses depois de tudo, Rodrigo Menezes caminhou pela rua principal com as mãos nos bolsos e o ar frio nos pulmões. Havia algo diferente na forma como ele atravessava um espaço agora. Menos urgência, menos o trote mental de quem está sempre a gerir 10 coisas ao mesmo tempo. Mais a presença de quem aprendeu, da forma mais drástica possível, que cada passo no chão é um privilégio que pode acabar. Parou numa pastelaria, pediu um café, ficou de pé num canto a observar a rua. Havia turistas a tirar fotos dos telhados. Havia um casal a discutir com a leveza das pessoas que ainda têm toda a vida pela frente para discutir. Havia um cão a dormir na entrada de uma loja, como se o mundo inteiro fosse propriedade sua. Havia o barulho normal e bonito de uma vila que existia independentemente de qualquer drama particular que se desenrolasse dentro dela. Rodrigo Menezes havia acordado dentro de um caixão e havia saído de lá com algo que nenhum dinheiro e nenhum sucesso
haviam conseguido dar. A clareza sobre o que de facto importava. Havia saído com o conhecimento de que havia pessoas no mundo que abriam caixões na beira de estradas porque era o certo a fazer. Que havia amizades que sobreviviam a qualquer coisa porque eram construídas sobre algo mais sólido do que conveniência. Que havia um pássaro numa vedação em Guimarães que cantava todos os dias no mesmo horário, sem saber de nada, e que havia algo de instrução naquilo. Havia saído diferente. Havia saído mais leve em alguns lugares e mais pesado em outros, como havia dito ao Bruno. Havia saído com cicatrizes que não apareciam em radiografia, mas que ele sentia quando acordava de madrugada e precisava de um segundo para lembrar onde estava. E aí lembrava-se, e respirava, e voltava a dormir. Havia saído vivo, e era o suficiente. Era, de longe, o suficiente. Terminou o café, pagou, saiu. A rua estava à espera, com toda a sua normalidade gloriosa. Rodrigo Menezes caminhou por ela com os pulmões cheios do ar frio de Sintra, em direção ao próximo capítulo, que seria como todos os próximos capítulos daqui para frente, inteiramente seu. Fim da história. Queridos ouvintes, se a história de Rodrigo Menezes tocou algo dentro de vocês, se o silêncio dentro de um caixão, a lealdade de uma beira de estrada e a reconstrução de um homem que voltou do impossível fizeram vocês prenderem a respiração ou soltarem um suspiro de alívio, então saibam que foi exatamente para isso que esta história foi criada. Para lembrar que mesmo nas escuridões mais fechadas, existe a possibilidade de uma lanterna, e que às vezes essa lanterna vem nas mãos de quem menos esperamos. Se esta narrativa valeu o tempo de vocês, deixem o like. Ele é a forma mais simples de dizer que esta viagem valeu a pena. Se ainda não se inscreveram no canal, façam isso agora. Tem muito mais à vossa espera. Histórias que vão surpreender, emocionar e fazer vocês pensarem. E nos comentários, contem-nos. Qual personagem desta história ficou convosco? Ernesto, que abriu o caixão porque era o certo? Bruno, que atendeu no segundo toque? Ou Camila, que disse, "O senhor está a salvo", e foi exatamente isso? Nós lemos tudo. Nós estamos aqui. Vemo-nos na próxima história.